Nós vamos começar a aulinha de redação discursiva para que você consiga pegar essa aula de redação discursiva e fazer uma redação de excelência. O meu negócio aqui é fazer com que você escreva um texto que você passe na prova de concurso público, beleza? Por quê? Porque a nossa preocupação não é que você vá escrever para uma revista, eu tenho uma monografia, professor. Esse não é o intuito dessa aula, mas vai servir demais para você se você tem uma monografia. Mas o meu foco, as minhas palavras são voltadas para uma pessoa só, o examinador. Eu não falei errado não falei candidato não, falei o examinador. Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você entenda que a redação que a gente vai fazer aqui é uma redação voltada para o cara que examina a sua prova no concurso público, tudo bem? Aquele cara que vai pegar a sua prova, vai ler a sua prova e vai fazer com que sua prova seja uma prova aprovada com mais de 9. Depois eu ponho nos comentários, a gente conversa aqui sobre isso. O meu retorno de aula, o feedback que eu tenho é que 8,5, 9, 9,5 é o que você vai conseguir fazer com as aulas que eu vou te dar agora. Vamos deixar de troll, lógico, vocês já esperaram demais. Olha, quem quiser fazer pergunta na lata, você pode usar o seu Twitter, beleza? Se você usar aí, o meu Twitter é @professordiego. Aliás, tudo meu tem Professor Diego. Meu site, professordiego.com, o Twitter, @professordiego, e você tem o meu e-mail, professordiego@me.com.br, m de Maria, e.com.br, professordiego, tudo bem? Beleza? Então o que eu vou pedir para vocês? Repara, vamos prestar bastante atenção, que depois eu vou pedir para que tem como disponibilizar e mandar por e-mail os slides que eu vou usar aqui. Então não se preocupe em copiar o slide, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal daqui disparar um e-mail para vocês, com os slides. Se você tiver muita pressa, você vai lá no meu site, professordiego.com, e pega os slides, tudo bem? Beleza? E você vai fazer o que com os slides? Você vai pegar o slide e vai usar para mim, para você, o seu bel prazer. Tem lá temas de redação, no meu site tem tudo. Se você clicar no botãozinho escrito workshop, é nele que funciona, beleza? Então a redação que a gente vai estudar aqui é uma redação de excelência. Primeira coisa que você tem que se preocupar, para quem você está escrevendo? Para o examinador. E se é para o examinador que você está escrevendo, como ele quer ver a sua redação, como ele espera ler a sua redação, o que ele espera de você na hora de fazer a prova, beleza? Então a primeira coisinha que a gente vai ver é a estrutura maior da sua redação. Qual é a estrutura maior? A gente tem dentro da estrutura a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Que estrutura maior é essa? Presta atenção numa coisa. Para que serve a introdução? Põe aí o primeiro slide, você tem como aí? Feinho, Johnny, Boy, passa isso aí. Vamos lá. Se eu disser assim, olha, primeiro slidezinho aí, bicho, passa o slidezinho. Pode passar o primeiro para o segundo, vamos lá. Esse aí todo mundo sabe que sou eu, redação discursiva. Segundo slidezinho. Está escrito assim, macroestrutura. Beleza? A partir do segundo slide. Vamos lá? Olha só. Se eu tiver lá, isso, macroestrutura, muito bem. Se eu tenho uma macroestrutura aí, o que tem aí? Olha, introdução, que é a apresentação do texto. O que você precisa? Apresentação do texto. Então, tudo que você vai escrever na introdução é assunto, tese e argumentos. E eu coloquei aí embaixo assim para você, linguagem abrangente. Então, se você tem introdução, pode deixar aí no slide para a pessoa ver. Se você tem introdução, você tem introdução com 3 tópicos. O assunto, claro que você vai mandar o assunto para a pessoa ler, a tese e os argumentos que você vai tratar. Vem aqui para mim, rapidinho. Se você tiver aqui, ó, passa para cá. E aí, se você tiver aqui argumentos, como é que a gente vai fazer? Argumento A, B e C. Gente, você vai expor os argumentos, você não vai explicá-los. Vou colocar bem bonitinho aqui, ó, para vocês lerem. Expor os argumentos. Você não vai explicar os argumentos, beleza? Essa exposição é porque a linguagem que você vai ter, vou escrever LGGM, linguagem, é uma linguagem geral, uma linguagem que é por alto, uma linguagem abrangente, não explicativa. Vou colocar aqui, ó, não explicativa. Essa é a linguagem que você tem. Linguagem não explicativa, beleza? Tranquilão? Se você tem uma linguagem não explicativa, é o melhor para a gente ver isso aí. Por quê? Porque a introdução é só para apresentar o texto.
você mostra os aspectos do seu texto para o examinador, ele vai ler, vai entender do que você vai falar. Eu vou fazendo o tique aqui, ó. Ele vai saber do que você vai falar, qual é a sua opinião sobre o assunto, qual é a linha de argumento que você tem, sem explicação nenhuma. Sabe por quê? Pega o segundo slide aí, Fei. O segundo slide vai dizer para você o seguinte: se essa é a introdução que ele quer ver, nós vamos ver o segundo slide, que é o quê? Que é a macroestrutura, só que no desenvolvimento.